Hoje eu vou te mostrar como encontrar uma posição confortável para você quando você for fazer práticas de meditação ou de respiração, ou até mesmo em uma aula de yoga. O meu nome é Eliane e eu tô aqui para te ajudar a encontrar práticas de presença mesmo em uma vida mais corrida. Toda vez que a gente resolve fazer uma prática meditativa, geralmente logo no começo da prática a gente só ouve encontre uma posição confortável, sentada. Mas a verdade é que se a gente não testou, a gente ainda não sabe exatamente o que é uma posição confortável pra gente. Porque cada corpo e nós ficamos diferentes dependendo do dia, dependendo do posicionamento do seu quadril, do seu joelho, da sua anatomia. Então, por isso que eu vou mostrar aqui hoje várias posições que você pode testar e descobrir qual é a que funciona melhor para você. Afinal de contas, o que a gente precisa mesmo, tanto numa prática meditativa ou exercícios respiratórios, é de sentir conforto. Então, se você não estiver completamente confortável para sua prática, você não vai conseguir se concentrar nela. Em algum momento você pode estar lá tentando prestar atenção na sua respiração, mas logo o seu quadril começa a incomodar, os joelhos começam a doer, as costas não estão legais, e aí você não vai sentir todo o efeito que a prática supostamente quer te trazer. O principal objetivo dessas práticas é manter a coluna ereta. Por isso é tão importante encontrar a posição certa e confortável para que você mantenha essa coluna ereta e, portanto, então consiga se entregar de verdade para sua prática. Eu vou te mostrar então algumas opções. A primeira delas, que é a mais comum, que é a que geralmente a gente vê todo mundo sentado quando vai fazer uma prática de meditação, é a postura sentada no chão. Eu vou mostrar ela inicialmente, mas lembre-se que você não precisa fazer ela. Você não precisa estar sentada no chão para realmente conseguir fazer uma prática meditativa. Mas eu vou começar com ela. Nós podemos então utilizar uma almofada de meditação, como essa que eu tenho. Você vai encontrar ela provavelmente com o nome de Zafu, talvez em alguns lugares. Ou você pode também usar uma almofada normal de sofá. E eu vou mostrar como utilizar as duas. E por que não simplesmente sentar direto no chão? E aí eu vou te mostrar aqui a diferença. Então, se nós só sentamos de pernas cruzadas no chão, olha só o que acontece. Deixa eu virar de frente primeiro. Inicialmente, você vai ver aqui na frente, olha, os meus joelhos vão ficar para cima. Então, naturalmente, o meu joelho já está acima do meu quadril. Isso já não traz uma posição muito confortável. Além disso, dá uma olhada nas minhas costas. Eu até consigo manter a minha coluna alongada. Isso porque eu já pratico há um tempo, então eu já estou um pouco mais acostumada. Mas mesmo assim, eu tô fazendo esforço para manter essa coluna alongada. As minhas pernas estão contraídas e a minha coluna tá se mantendo aqui, o abdômen também. Se eu quero relaxar nessa postura, olha só o que acontece. Agora eu tô completamente relaxada, mas a minha coluna arredondou, a minha barriga ficou até maiorzinha e o meu ombro, ó, veio pra frente, com o peito fechado. Então essa não é a postura mais confortável para você sentar e tentar fazer uma prática meditativa. Uma é porque se eu relaxar, eu não vou conseguir ter a minha coluna alongada, o meu peito não tá aberto e, portanto, eu não tô recebendo todo o oxigênio que o meu pulmão é capaz de receber. Então eu não consigo atingir realmente o nível ideal da minha prática. E com a coluna arredondada, eu também não consigo fazer com que a energia suba de forma consciente e eu não sinta aquele conforto gostoso de uma prática de meditação. Então, para isso, nós utilizamos um apoio. Então, a almofada realmente é o ideal. E eu vou mostrar primeiro para vocês a almofada de meditação, caso você tenha uma em casa. Você pode também adquirir uma, caso você esteja levando a sério a sua prática. Vale a pena ter uma, sem dúvida, porque é mais confortável. Eu tenho até um outro modelo que funciona bem também vou mostrar. Nessa aqui eu vou sentar de ladinho para vocês verem. Então, quando a gente senta na almofada de meditação, ela é um pouco mais durinha. Então, naturalmente, ela já traz aqui o quadril para cima. E aí, o que é importante aqui não é que eu vou sentar lá atrás, veja. Eu não tô usando a almofada
simplesmente como um apoio aqui pro meu quadril, porque meu joelho continua alto, tá vendo? Eu vou sentar só na pontinha dela. É só um apoio pro quadril mesmo. Toda a almofada quase continua ali. Aí agora sim, ó, é só o quadril que sobe, tá vendo? É só a pontinha do quadril que tá na minha almofada, e aí os meus joelhos descem. Agora eu tenho os joelhos encostados lá no chão e o meu quadril acima dos joelhos. Isso faz com que a minha perna inteira aqui esteja completamente relaxada. Eu não preciso fazer nenhum esforço da perna para que eu esteja nessa posição. E quando eu elevo o meu quadril, eu também tô arredondando levemente aqui, eu tô fazendo esse movimento aqui com o meu quadril, dessa forma, arredondando aqui. E a coluna agora, ó, tá alongada sem esforço nenhum. Eu simplesmente tô completamente relaxada e a coluna ainda se mantém alongada. E aí, veja o que acontece com o meu peito. Também quando eu tô aqui. Agora o meu peito, eu tô relaxada completamente. Os ombros estão para trás, o peito tá aberto. Eu posso até girar eles um pouquinho mais, ó, para trás e para baixo, para abrir ainda mais o peito e sentir esse alongamento completo. Então, coluna alongada, e quando eu digo coluna alongada, ela ainda não fica completamente reta, né? A nossa coluna ela tem uma curvatura. Então, a gente está simplesmente adotando a curvatura normal, regular da coluna. Peito aberto e o corpo inteirinho alongado, com as pernas totalmente relaxadas. E agora eu consigo ficar aqui por um tempo bem considerável, porque o meu corpo inteirinho tá relaxado. Mesmo assim, talvez em algum momento você comece, se você for fazer uma prática muito longa, talvez você vai começar a sentir alguma coisa no quadril, nos joelhos, um formigamento na perna. Depois de um tempo isso é comum acontecer. Mas dessa forma é bem confortável para ficar pelo menos uns 15 minutos sem problema nenhum. E aí eu também quero aproveitar e mostrar a posição das pernas. Mas antes deixa eu te mostrar com a almofada normal de sofá. Caso tudo que você tenha aí na sua casa, caso o que você tenha na sua casa é simplesmente a sua almofada de sofá, algo como essa, também é possível utilizar. Nesse caso, nós vamos dobrar a almofada no meio, para que ela fique um pouquinho mais durinha e um pouquinho mais alta. Então eu vou colocá-la aqui, e aí do mesmo jeito a gente senta só na pontinha. Um pouquinho mais complexo, só para chegar na posição, mas dá certo. Pronto. Ela ainda ficou bem mais baixa do que a minha almofada de meditação, mas ainda assim tá me trazendo conforto. Se a sua for muito maciazinha, talvez você queira colocar duas, mas é que aí vai ficar difícil empilhar uma em cima da outra. Se você tiver uma mais durinha, vai ser melhor, vai te deixar com mais conforto. E deixa eu mostrar então também o que a gente faz com as pernas. Então também tem algumas posturas aqui, eu não vou entrar no nome delas em sânscrito, mas vocês já devem ter visto por aí a famosa postura de lótus ou de semilótus. E eu não recomendo essa postura para uma prática meditativa, principalmente para quem está começando. Eu sei que quando a gente vê, às vezes, imagens, é essa postura que a gente está acostumado a ver, mas ela não traz conforto para o corpo. E, como eu disse no começo, principalmente o que a gente precisa é conforto. Então, a postura realmente que eu recomendo é chamada Sukhasana, que é essa que eu vou mostrar agora para vocês. Então, a gente pode simplesmente ficar com as pernas cruzadas, né? Com um pé embaixo do outro, mas pode ver que quando a gente tá assim, os joelhos não encostam no chão. Eles até podem estar um pouco mais baixo que o quadril, mas o ideal é que eles estejam encostando no chão, vai ficar mais confortável. Então, o que a gente pode fazer é trazer um pé aqui pertinho do quadril, e aí traz o outro pé também pertinho do quadril. E fica assim, ó. Os calcanhares podem, inclusive, ficar alinhados. E aí, os dois pés na frente, assim, da perna fica bem mais confortável. E os joelhos agora estão encostados no chão. Ou a minha variação predileta é essa aqui. Eu vou trazer a minha perna dominante primeiro. E eu vou colocar aqui os dedos do pé entre a minha coxa e a minha perna. E aí, a perna de baixo vem aqui pra baixo. Talvez até também entrando um pouquinho. Pode ver que o dedão do pé ainda tá aparecendo pra fora, o outro dedão aparece e tá aqui, ó. Aí ambos os joelhos encostados no chão. Essa é definitivamente a minha postura mais confortável. E é nessa que eu me sento todos os dias. É a que eu me sinto melhor. E aqui, lógico, a gente vai tentar relaxar também os braços em cima dos joelhos, relaxando os ombros e o peito e sempre sentindo essa sensação de alongamento no corpo. Ótimo! Caso você não se sinta confortável
com seus joelhos abertos. Algumas pessoas têm um pouco de limitação nessa abertura do quadril e essa postura vai ser bem desconfortável, independente do que a gente está fazendo aqui com as almofadas. E algumas pessoas vão ficar com os joelhos aqui. E aí, se você ficar com os joelhos aqui muito em cima, tentar ficar aqui não vai ser legal para você. Então, tem uma outra posição que pode ser que funcione, que é a chamada Vajrasana, que nós sentamos assim, em cima dos calcanhares. E aí, nessa postura, os joelhos estão para frente, mas você não precisa abrir o quadril. E pode ser que ela seja mais confortável para você. Pode ver que aqui, naturalmente, o meu quadril já está mais alto que os joelhos. Então, a minha coluna já encontrou uma posição confortável aqui, tá alongada, o peito tá aberto, tá tudo certo. O problema é que aqui no começo pode parecer confortável, mas depois de alguns minutos vai começar a cansar a perna que tá embaixo, porque ela tá recebendo todo o peso do corpo. E aí você resolve isso de uma forma muito simples. Trazendo uma almofada, e nesse caso tanto faz, pode ser a almofada ou a sua de meditação, para trazer entre o seu quadril e a perna de baixo. Aqui, ó. Dessa forma. Pronto. Só isso já traz um relaxamento muito grande e você já consegue ficar aqui por bastante tempo. Talvez uns 10 ou até 15 minutos, sem sentir desconforto. E aí aqui você já consegue ficar. E como eu comentei, você não precisa se sentar no chão se essa não for uma posição confortável para você. Você pode utilizar uma cadeira. Então eu vou mostrar agora como utilizar a cadeira também de uma forma correta. Bom, essa aqui então é a cadeira que eu tenho em casa para mostrar para vocês e vocês podem utilizar qualquer cadeira. O importante aqui é que a gente não utilize o encosto. Por quê? Se eu vier lá para trás e começar a utilizar o apoio da cadeira, principalmente as cadeiras de hoje em dia, elas não são feitas de uma forma que a gente vai conseguir ficar com as costas retas. Pode ver que aqui eu posso até tentar, mas não fica estranho, ó, meu braço já não se ajeitou, e isso lógico que vai depender do modelo da sua cadeira, mas a verdade é que a grande maioria das cadeiras hoje em dia, elas não ficam de um jeito em que a gente fica retinha. Então, o que que a gente vai fazer? Sempre sentar mais na frente da cadeira, sem utilizar o apoio, e aí só mantendo agora, então, a coluna ereta. E aí, o que geralmente vai acontecer nesses casos é que o nosso joelho não está alinhado com o quadril. E por mais que eu queira o joelho abaixo do quadril quando eu estou numa posição no chão, aqui isso começa a trazer um pouco de desconforto, porque é diferente, né? A anatomia aqui dessa postura. Então eu recomendo trazer uma almofada. Nesse caso, acho que pra mim essa aqui vai ficar, a altura vai dar mais certo, aqui no chão. Pra eu colocar o pé... Não, essa ficou muito alta. Então realmente essa aqui é a ideal mesmo. Essa ficou um pouco baixa, mas tá bom, acho que tá melhor do que a outra. E aí, enfim, aí você vai testando aí na sua casa, vai vendo qual que é a almofada que dá certinho. E aí você pode também colocar algumas cobertas. E aí coloca um apoio embaixo do pé, ó, para o joelho ficar mais alinhado com o seu quadril. Coluna alongada. E aí agora os braços vêm lá nos seus joelhos. E aí aqui também a gente consegue ficar ó, bastante tempo. De forma confortável, relaxada. Lembrando, você não precisa se sentar no chão. Se sentar em uma cadeira é completamente aceitável, normal e pode ser o que você precisa hoje. O que eu não recomendo é que você se sente no sofá, ou em uma cama, ou em uma cadeira muito macia e apoie as suas costas lá atrás. Nenhum desses lugares vai trazer ao alongamento da sua coluna que você precisa. Então, se você se sentar num sofá, por exemplo, eu vejo algumas pessoas às vezes meditando no sofá, e o sofá é muito macio e a sua coluna não vai alongar. Então, a gente precisa estar numa postura sentada em um lugar mais durinho, com a coluna alongada, para então sim você realmente conseguir sentir os efeitos de uma meditação. E se por acaso nenhuma das posições sentadas for confortável para você, você também pode se deitar. Também não tem problema nenhum. Como eu já disse algumas vezes, eu vou repetir de novo, porque isso é muito importante. Você precisa estar confortável. É a única maneira que você tem de conseguir atingir os efeitos da sua prática de meditação. Então, não, nenhuma posição sentada foi confortável para mim, eu tô me sentindo mal, se deite. Não tem problema nenhum.
Mas aí, mais uma vez, não se deite na cama ou no sofá. Essas são superfícies muito macias, a sua coluna não vai alongar e você pode correr o risco de pegar no sono. Então, caso você vá se deitar, vamos nos deitar no chão. Pode ser em um tapete de yoga. Se você não tiver, use algum tapete normal da sua casa. Você pode colocar uma toalha por cima para que você se sinta confortável e não tenha poeira nem nada vindo para você. Mas se deite no chão, porque aí sim você vai conseguir ter a coluna alongada. E eu vou mostrar agora para vocês como nós devemos nos deitar também para ficar confortável. Então, nesse caso, uma almofada bem baixinha seria o ideal embaixo da cabeça. Quanto mais baixinha, melhor, porque a gente não quer que o pescoço fique alongado, a gente ainda quer manter ele... a gente não quer que o pescoço fique torto, né? A gente quer manter ele alongado. E utilizar um travesseiro ou um bolster abaixo dos seus joelhos. Ficaria assim. Eu vou trazer o meu bolster aqui, que é o que eu tenho, mas você pode usar um travesseiro normal, abaixo dos joelhos. E a cabeça vai ficar aqui na minha almofadinha. Quando eu alongo, trazendo... Deixa eu mostrar pra vocês sem o bolster. Sem o bolster, com os joelhos direto lá no chão. Eu vou mostrar só com a mão aqui, que vocês vão conseguir ver. Fica um buraco aqui, ó, entre a minha coluna lombar e o chão. Isso porque, como eu comentei, a coluna ela tem uma curvatura natural, em que a lombar faz isso mesmo. Mas, se você vai ficar aqui deitado por um tempo, principalmente para práticas longas, isso começa a cansar na sua coluna. Agora, se a gente traz um bolster ou travesseiro logo abaixo dos joelhos e eleva os joelhos, ó, já não tem mais buraco nenhum. A minha coluna lombar agora está encostada no chão. Isso traz um conforto e um suporte a mais para a postura. Então, principalmente se você vai fazer práticas longas de relaxamento, essa é a postura ideal. Utilizar algo abaixo dos seus joelhos, uma almofadinha confortável abaixo da sua cabeça. E aí você pode deixar os seus braços assim soltos do lado, ou até, se você preferir, entrar em contato com o seu corpo, com as mãos, no peito ou no abdômen, e aqui ficar. Inclusive, para exercícios respiratórios, você também pode ficar aqui. Você consegue fazer os seus exercícios respiratórios deitado, inclusive, por exemplo, o exercício respiratório da respiração alternada, em que a gente tem que movimentar a mão. Pode parecer um pouco estranho fazer aqui deitado, ó, mas funciona. O braço vai começar a cansar em algum momento, mas se a gente fizer uma prática relativamente rápida e vai descansando o braço de tempos, é possível. Então veja que aqui é completamente tranquilo para você fazer a sua prática deitada. Na hora de levantar, levante como eu levantei agora, vire de lado primeiro e depois levante, não venha de frente. Isso também acaba podendo causar um pouco de... Enfim, é muito intenso para a coluna. Então se deite de lado primeiro e depois levante. Eu espero que essas posturas tenham te ajudado a encontrar clareza e conforto para suas práticas. Experimente e teste todas elas e veja aquela que funciona melhor para você. E para o seu dia hoje, porque afinal de contas, nós somos diferentes de dia para dia, nós vivemos em uma situação cíclica. Então há dias em que você se sente mais confortável sentada, há dias em que você vai preferir deitar e tá tudo bem. Apenas honre aquilo que funciona para você e lembre-se de encontrar o seu conforto e o seu relaxamento. Você não precisa provar nada para ninguém, o que importa aqui é que você esteja presente na sua prática. Eu espero que ela realmente funcione e você pode seguir agora acompanhando todos os outros vídeos que eu tenho aqui, mostrando também práticas de relaxamento, de respiração, de meditação e também de yoga. Se você gostou, continua me acompanhando aqui e ativa o sininho e se inscreve no canal. Muito obrigada pela presença.